Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um Espiritismo Sem Mistério. Com muita alegria, aqui comparecemos para tratar das questões do Livro dos Espíritos. E hoje nós temos uma tristeza e uma alegria, porque hoje o Espiritismo não está só sem mistério, também está sem a Solange. A Solange, que está sempre comigo, está sempre conosco, com o seu campo magnético generoso, lindo, todo cheio de vida. Ela está mandando um tchau para todo mundo, um beijo de saudade. Ela vai estar sem a presença física nos nossos programas de hoje e no próximo, mas ela tem no coração o carinho de todos vocês e envia um grande abraço para todos vocês. Essa é a nossa tristeza. Mas a nossa alegria é que também temos um outro companheiro, o Felipe, que já esteve conosco outras vezes, que vai estar fazendo o programa conosco nesta edição. Olá, Felipe, tudo bem, querido? Olá, André, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Mundo Maior. É uma grande alegria estar aqui fazendo esse programa, o Espiritismo Sem Mistério. Vocês não fiquem preocupados, ele está meio durão assim, né? Porque é a segunda vez, a pessoa fica meio assim, né? Meio preocupada. Mas nosso carinho para o Felipe é sempre também uma oportunidade de vocês conhecerem também trabalhadores da doutrina espírita que estão, como é o caso da nossa estreante aqui na produção, hoje a nossa querida Bruna Ribeiro, que está aqui nos dando suporte, como é também a Fernanda Lima, junto com o nosso querido Everaldo Assunção, os dois cuidando do corte das imagens, da inserção de GCs, para que você tenha um programa com a qualidade da TV Mundo Maior, chegando até você falando sobre as coisas da doutrina espírita. Nós temos também, não é, Felipe, uma oportunidade de colocar para o nosso telespectador a participação. Ele poderá estar falando conosco através do Facebook. Porque lá no Facebook a gente colocou uma pergunta, não é, Felipe? É isso aí, André. Nós temos lá no nosso no Facebook da TV Mundo Maior a seguinte pergunta. Podemos ler a pergunta? O Everaldo vai colocar a nossa pergunta isca. A gente joga uma isca para você pensar. A nossa pergunta isca, veja só. A sua alma está no corpo como o gênio na garrafa? Olha lá, ó, tem uma garrafinha ali. Tem um gênio preso na garrafa. E então você vai ter o programa para pensar, porque isso estará envolvendo o nosso tema. A sua alma está no corpo como o gênio. Põe o gênio aqui, Felipe. Você não tem, né? Ou você tem o slide? Tenho, eu vou procurar. O Felipe vai pôr aqui o gênio na garrafa. Olha aí, ó. O Everaldo já colocou. Olha lá, o gênio. Estou preso! Socorro! Não consigo sair! A garrafa está tampada. Então, você como um espírito, você coloca você como o gênio dentro da garrafa? Como que você vê essa circunstância? Aqui está, ó, o Felipe colocou pra gente. Olha o gêniozinho ali, o Everaldo vai pôr de novo, na geral aqui para você ver, olha aí. Você como espírito, está preso no seu corpo como o gênio está preso na garrafa? É uma pergunta que nós deixamos para você. E que está lá no Facebook. Você pode compartilhar, você pode responder, pode enviar para a gente, porque a Bruna está aqui recebendo a sua participação. Você pode usar deste recurso no Facebook que está vendo na tela o endereço, mas também tem o telefone do nosso WhatsApp, não é? Tem o WhatsApp da TV que pode ser usado para quem quiser enviar a sua participação. Você está vendo na tela. O 996433827 também recebe a sua participação com perguntas, com comentários ou apenas com a saudação, como você achar melhor. Então, fica essa primeira provocação para você. A sua alma está no corpo como o gênio está na garrafa? Nós vamos tratar então do tema que nós vamos voltar a ver aqui na tela, a encarnação dos espíritos. É o primeiro slide. Vamos lá, Everaldo? A encarnação dos espíritos vai da pergunta, estamos na pergunta 140 e nós estaremos abordando no programa de hoje até a pergunta 141. Então, o Felipe vai colocar, o Everaldo também, o próximo slide, e nós vamos ver qual é a pergunta que Kardec vai fazer para nós podermos trabalhar sobre ela. Então a pergunta 140, André, é: que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos
e presidindo assim cada uma das funções do corpo? Kardec aqui começa a perguntar aos espíritos sobre certas interpretações que, ao seu tempo, as pessoas davam a essa questão da alma. Então, na pergunta que você vai ver, olha só, o que devemos pensar? É correta? É plausível? Faz algum sentido? Esta teoria em que a alma está dividida em pedacinhos, tantas partes quanto são os músculos, e ela está tomando conta de cada uma das funções do corpo. Então tem a alma que está no coração, a alma que está no estômago, a alma que está no cérebro, a alma que está no sistema linfático, nos gânglios, pedaços da alma que fazem parte disto. O que os espíritos poderiam responder a respeito desta dúvida, destes que pensavam deste jeito? A alma subdividida em muitos pedacinhos, cada um deles fazendo alguma coisa em algum departamento orgânico. Será que tem alguma plausibilidade? E é isso que nós vamos agora ver na resposta que os espíritos vão dar e que o Felipe vai colocar para a gente na tela, o Everaldo também, e ele vai ler. Vamos lá. Os espíritos respondem: isso depende ainda do sentido que se dá à palavra alma. Entendida como fluido vital, é razoável. Porém, se entende a alma como espírito encarnado, é errada. Vamos parar por aí então. Primeira parte da resposta. Depois você volta nesse mesmo slide, tá bom, Everaldo? Vamos pensar no que Kardec está falando e o que os espíritos responderam. Existem pedacinhos da alma que tomam conta dos órgãos? E os espíritos responderam: isso depende da maneira como você interpreta, o sentido que você dá à palavra alma. Se você estiver considerando a alma como um fluido vital, é razoável. Fluido vital, nós já falamos sobre o princípio vital nos programas anteriores. Você se lembra daquela bomba de azeitona, aquela quantidade de fluido vital que vai vitalizar a matéria. Cada órgão está vitalizado pelo fluido vital. É preciso se lembrar disso. Então os espíritos estão sendo coerentes. Eles estão dizendo, se você entender por alma este fluido vitalizante, você poderá dizer que em todos os lugares do corpo existe uma quantia de fluido vital que está fazendo funcionar aquele órgão. Porém, se você entender a alma como um espírito encarnado, o que acontece? A interpretação está errada. Não é isso. E agora o Felipe vai terminar a leitura desse slide. Dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Ou seja, os espíritos, considerando o conceito de espírito que eles deram a Kardec nas questões anteriores, já explicaram que o espírito, se você considerar a alma como o espírito, ele é indivisível. Ele não pode ser fracionado. Não existe meio espírito, um quarto de espírito, um décimo de espírito. E, neste caso, ele transmite movimento aos órgãos, ele tem essa potencialidade, como você vê na resposta, e o que acontece é que não o obriga a dividir-se, a subdividir-se. Veja a resposta novamente na tela. Desse mesmo slide, olha lá. Ele transmite o movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, do fluido vital, mas ele não se divide para fazer isso. Portanto, vai depender, segundo explicam os espíritos, da interpretação que se dê à palavra alma para aqueles que querem defender este tipo de abordagem. E então, Kardec recebe essa questão e depois coloca os espíritos na parede, na mesma questão 140. Olha que interessante aqui na geral, olha. Vocês veem que Kardec está estudando, está fazendo perguntas, está possibilitando aos que estão depois lendo um corpo de doutrina. Então, depois que ele recebe essa resposta, veja só a pergunta 140A que ele faz aos espíritos, espremendo os caras na parede. Vamos lá, o Felipe já pôs aqui, o Everaldo vai pôr para você acompanhar. Kardec pergunta: entretanto, como alguns espíritos deram essa definição? Alguns espíritos definiram esta circunstância de você estar com um espírito em pedacinhos, articulando os órgãos do corpo. Eles disseram que era assim. Como que os espíritos
Alguns, porque Kardec consultava muitas entidades através de diversos médiuns. E em alguns casos, a resposta foi esta, que existem pedacinhos do espírito que tomam conta dos órgãos. Então ele pergunta, como é que vocês, agora que são os responsáveis por essa elucidação, como é que vocês podem justificar que alguns espíritos deram uma definição deste tipo? Será que agora os espíritos foram pegos na curva? Será que agora eles não vão saber o que dizer? Eles vão coçar a cabeça, vão falar assim, ai, esse Kardec só está dando nó na gente. Vamos ver o que eles responderam? Vamos pôr na tela a resposta da 140A. Os espíritos respondem, espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Ou seja, há espíritos que podem ter falado isto, mas não quer dizer que porque veio de espírito, que o que eles estão falando corresponda à essência, à verdade. Nós já vimos na escala espírita, lembra? Pergunta 100. A partir da pergunta 100 do Livro dos Espíritos, nós vimos que existem espíritos em diversos níveis. E há, na segunda ordem, a dos bons espíritos, 4 classes. Os espíritos benevolentes, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. Os espíritos que estão nas classes anteriores à última dos espíritos superiores, eles podem falar certas coisas, mas eles têm ainda uma visão parcial. E é por isso que os espíritos respondem. Em relação aos da terceira ordem, aqueles primeiros espíritos imperfeitos, nossa, aí o erro ainda é grosseiro. São espíritos pseudo-sábios, metidos a dar palpite em tudo. Então, o que eles estão dizendo é o que Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nem todos os espíritos sabem tudo. E em alguns casos, os espíritos sabem tanto quanto os homens e em alguns até menos do que os próprios homens. E a resposta que você viu e vai ver de novo, atesta exatamente o que os espíritos estão falando. Põe aí na tela para a gente ver, Everaldo. Ou a Fernandinha, por favor. Não, a resposta, esse é o comentário. A resposta que você já pôs, nós vamos ver de novo. Estes são espíritos ignorantes, que podem tomar o efeito pela causa. E assim explicar o efeito pela causa. Agora, como eles já mostraram para você, Kardec, depois que obteve essa resposta, ele vai fazer um comentário. O comentário é um comentário longo, mas é bastante elucidativo. Vamos ver o comentário de Kardec na tela e o Felipe vai ler para nós. Vamos lá. A alma atua por intermédio dos órgãos e estes são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e mais abundantemente naqueles que são centros ou sede dos movimentos. Mas essa explicação não se aplica quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa quando ocorre a morte. Então veja só, Kardec, pode deixar o slide aí na tela mesmo. A alma atua através dos órgãos. E estes órgãos, eles estão como que embebidos pelo fluido vital, que reparte-se, esse fluido está vitalizando o corpo todo. E ele é mais abundante nos centros principais ou na sede dos movimentos. Então, alguns espíritos podem ter, baseando-se nisto, julgado que a alma estaria centralizada nestes principais centros que correspondam à sede dos movimentos. Mas não se pode considerar assim quando a alma é interpretada como um espírito que está habitando o corpo durante a vida e que deixa o corpo quando a morte acontece. Além do fato, e pode voltar para mim aqui, além do fato seguinte, nós já aprendemos que durante o sono, o espírito deixa o corpo fica na cama. O espírito sai para ir ao mundo espiritual fazer aquilo que é da sua experiência, do seu aprendizado. Então, o que acontece? Quando sai o espírito do corpo, como é que fica? Se cada órgão estivesse animado por um pedaço da alma, como é que sai a alma, Felipe?
Como é que o espírito sai do corpo e vai deixar o coração sem aquele pedaço da alma? Porque ele tem que levar a alma com ele, não é? A alma não se divide, ele tem que ir embora. Então sai a alma do coração, sai a alma do fígado, sai a alma do estômago, sai a alma do pulmão, sai a alma do rim, sai a alma do cérebro. E aí, o que vai sobrar ali? Né? Nada. Um corpo hirto, um corpo morto, sem a alma. Vai parar o coração, vai parar de funcionar o rim, vai parar o pulmão, vai parar o cérebro. Quando ele voltar, está morto. Não é mesmo? Se fosse assim, quando a pessoa tem morte cerebral, a alma do cérebro não estaria funcionando, mas dos outros órgãos estaria, né? Ao pedaço, né? Os pedaços, né? Os pedaços que estivessem ainda vitalizados, a alma está ali. Então, nós estamos compreendendo dessa maneira o que Kardec está explicando. A alma está presente no corpo. Depois, quando termina a vida física, ela se ausenta. Mas não são pedaços que vão vitalizar cada órgão, porque seria incongruente termos esta situação, não é mesmo? E uma vez que nós já chegamos a este ponto, eu gostaria de pedir para o Everaldo colocar a nossa pergunta isca de novo, para você pensar. Vamos a ela? Põe aí, Everaldo. Qual que é, Felipe? Qual que é a nossa pergunta isca? A pergunta isca que você pode ir lá em nosso Facebook responder é a seguinte: a sua alma está no corpo como gênio na garrafa? A sua alma está inserida no seu corpo como se fosse aquele desenho, né? O gênio preso na garrafa. Você não vai pôr aqui, Felipe? Você vai deixar as pessoas sem ver o gênio na garrafa? Você pode ver o gênio na garrafa agora que o Everaldo e a Fernanda estão pondo. Olha o gênio lá, eu quero sair! Alguém me destampa! Será que é assim que o seu espírito fica quando está no corpo? Bem, por que nós estamos pondo de novo essa questão? Porque você vai ter tempo para responder. Nós estamos aqui, olha, no Facebook, nós temos a Eliane Ornelas, que ela está em São Pedro da Aldeia, no interior do Rio. E ela escreve para nós dizendo: acho que minha alma não está presa no meu corpo, tipo gênio da garrafa. Não é? Temos a nossa querida Marisa Santos, não é? Lá da Holanda. Ela manda cumprimentos para todos nós, para Solange, para o Felipe. A Eliane Ornelas, você está aí também, Felipe, você pode... Ela respondeu a pergunta aqui para a gente, André. A Eliane Ornelas respondeu: acho que a alma está ligada ao corpo pelo chamado cordão de prata. Tudo bem, é verdade, ela pode estar, mas e se ela estiver ligada ao corpo, mas presa na garrafa ainda, não é? O cordão está lá, junto com ela. Será que está preso? Será que é assim? Nós temos agora a Edith Silva Marques. Boa tarde. Ela diz que não, pois apenas estou nele como veículo para aprimorar o meu espírito, responsável por tudo que penso e emano. Ela é de Santana do Parnaíba. Tudo bem, mas isso não quer dizer que a gente não esteja preso no corpo, não é? Que não estejamos presos. A gente pode continuar presidindo tudo isso, aprendendo, melhorando, e a gente fica lá, encarcerado, enquanto está aqui no mundo físico. Mas a gente vai ver isso, a gente vai ver a resposta aí. Ô Edith, obrigado pela sua participação. Temos ainda o Sandro Dias, não é, Felipe? O Sandro Dias ele respondeu: a palavra de Deus me diz que a minha alma sem o corpo não existe. Eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. Veja só, Sandro, eu acho que você quis dizer uma outra coisa, que a sua alma sem o corpo não existe. Porque nós não somos corpo. A nossa alma existe sempre que você está, depois de ser criado, está vivendo. Agora, o corpo é que é transitório, o corpo é que desaparece. Então eu acho que você quis dizer que você não existe, o seu corpo não existirá sem a alma, que o vitaliza. Talvez seja isso, não é mesmo? Bem, nós estamos felizes de você estar participando. Compartilhe, mande para os seus amigos, dê o seu joinha, faça mais pessoas participarem e responder essa questão. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta voltaremos a este tema. Olá, estamos de volta com o nosso Espiritismo Sem Mistério. Estamos muito felizes de contar com a audiência de vocês. E queremos aqui mandar um abraço, um beijo grande para a nossa querida Solange, que está nos assistindo ao vivo,
lá de Florença, na Itália. Um beijo para você, Solange. Muitas pessoas estão mandando também beijos para você e esperamos que você possa estar com muita alegria, vibrando como você sempre faz, para que o nosso programa continue, pelo menos, sendo interessante, não é? Apesar de você não estar aqui. Então, agora que estamos de volta, vamos pular. Você que está assistindo, você vai ver que nós não vamos para a pergunta 141, porque nós queremos tratar dos temas que estão depois, antes de chegarmos na 141, tá bem? Você vai pensando, vai respondendo, tá bom? Vai respondendo as questões do nosso Facebook. E agora o Felipe, juntamente com a Fernanda Lima, vão colocar a nossa próxima questão, nosso próximo slide. Vamos lá? Então nós vamos agora ler, André, a pergunta número 142. Que dizer desta outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período da vida? Vocês veem aí que Kardec está trazendo certas interpretações que na época estavam correndo a boca das pessoas, não é? Uns diziam que a alma estava aos pedacinhos, nos órgãos, outros diziam o que Kardec está apresentando aqui, olha. Que dizer dessa outra teoria, segundo a qual, numa criança, a alma vai se completando a cada período da vida. Ou seja, à medida que a criança vai crescendo, a alma também vai crescendo. Então tem a alma do bebê, depois a alma da primeira infância, depois a alma do jovem, depois a alma do adolescente, depois a alma do adulto, depois a alma do velho. Ou seja, será que é assim? A alma vai se completando a cada período da infância, como também fosse, sabe cobra? Sabe aquelas cobras? Olha aqui pra mim, ó. Tem umas cobras que vão crescendo e vão trocando de pele, né? De repente aquela pele ficou apertada, ela passa numa pedra assim, vai rasgando e sai aquela pele velha, fica aquela casca. Será que também é assim? A criança vai crescendo, o espírito vai precisando se adequar e vai crescendo nas diversas fases? Vamos ver qual é a resposta que os espíritos deram à questão 142. Vamos lá, o Felipe vai ler pra gente. O espírito é um só e está inteiro na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam, e ainda tomar o efeito pela causa. O que nós estamos vendo então, Kardec fustigou, provocou e os espíritos respondem. Que o que altera pela sua dinâmica de crescimento são os órgãos, mas a alma está inteira, seja na criança, seja no homem adulto. É a mesma alma, que vai, presidindo o fenômeno do amadurecimento biológico, do amadurecimento corporal. Nós já lemos em outras obras, não obras de Kardec, mas que são importantes para o conhecimento espiritual, como as obras de André Luiz, principalmente o capítulo 13º do livro Missionários da Luz, você vai ver ali a reencarnação do Segismundo. O Segismundo é o espírito. Ele tem o seu perispírito diminuído de tamanho, mas ele não perde. Ele não perde o centro que vai gerar todo o desenvolvimento, que vai supervisionar o crescimento do corpo. Então, esta modificação que nós vemos não é que a alma voltou a ser criança, meio bobinha, e que vai crescendo de acordo com o crescimento do corpo. Não, o espírito é único, é o mesmo. Ele está inteiro na criança, como está inteiro no homem adulto. O que muda é o tamanho do corpo, é a maturidade daquele organismo que ele está usando para estar na Terra, ok? Agora, diante dessas definições, e que nós vemos Kardec até mesmo incomodado com o que os espíritos disseram, uma hora diziam uma coisa, outra hora disseram outra, ele faz essa seguinte pergunta que você vai ver na tela. Vamos lá? A pergunta 143. Por que os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Ora, então vocês são os espíritos. Por que todos vocês não falam a mesma coisa? Por que não tem a mesma maneira de explicar? Se a gente recebe comunicações de um lado, falam de uma certa forma, se vem de outro, fala de outra forma. Por que eles não falam do mesmo jeito? Vamos então ver a resposta dos espíritos. Aí está na tela. Todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda com limitações que não entendem as coisas abstratas, como ocorrem com as crianças. Há também espíritos pseudo-sábios, que fazem desfile de palavras para se imporem, como ocorre ainda entre vós. E continua no próximo slide. Aliás,
os próprios espíritos esclarecidos frequentemente podem se exprimir em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é inadequada para exprimir claramente. Precisam de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Então vejam só, os espíritos não fogem da explicação. Não fogem. O primeiro slide que eles estão falando aqui, o slide 13, é a resposta. Os espíritos estão dizendo, todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Existem espíritos que têm limitações, que não entendem as coisas abstratas. É por isso que lá na escala espírita, nós vamos encontrar que a característica mais adequada para instruir os homens é aquela dos espíritos superiores. Eles contêm a bondade, a sabedoria e a capacidade de expressão de acordo com o entendimento maior que o mundo espiritual neles é completo. Esse entendimento é completo. Então, você está vendo o WhatsApp aqui embaixo? Ó, você pode mandar a sua participação, tem bastante gente participando. O seu espírito está no corpo como o gênio está na garrafa, você pode responder. E os espíritos estão dizendo, na resposta que nós estamos lendo e comentando, que de verdade, olha só, nem todos os espíritos podem abordar as questões da forma abstrata ou idêntica, porque também lhes falta talvez um complemento. Os espíritos sábios vão dar uma posição, os espíritos de sabedoria vão dar outra posição e os espíritos superiores ainda poderão amplificar e ser mais exatos. Agora ele continua, olha lá. Não, no mesmo slide. Há espíritos ainda com limitações que não entendem as coisas abstratas, como acontece com as crianças. Além deles, existem espíritos que são muito piores, são os espíritos imperfeitos, lá da terceira ordem, os mais inferiores. Eles querem parecer sábios. Eles são falsos sábios, que fazem um desfile de palavras, tem um gogó bem labioso, eles sabem iludir bem as pessoas e eles querem dar opiniões sensatas sobre coisas que eles não dominam. Então ficam dando pontapés, ficam chutando. Para quê? Para que as pessoas os admirem e acreditem neles. Da mesma maneira que isso acontece com pessoas na Terra encarnadas, não é? Agora, no seguinte slide, os próprios espíritos esclarecidos, às vezes, podem se exprimir de modos diferentes. Mas que, no fundo, estão falando sobre as mesmas coisas. Tentando, talvez, explicar para nós, que ainda não temos uma linguagem muito rica para compreender o mundo invisível, usando figuras. Então um pode falar, fazer uma comparação com a xícara, outro pode fazer uma comparação com a garrafa, outro pode fazer uma comparação com a lua, outro pode comparar com determinados fenômenos da natureza. Mas a ideia deles é transmitir o conceito principal, como ele diz aqui, porque às vezes as comparações são a maneira mais fácil de fazer a pessoa compreender. Mas os homens acabam muitas vezes tomando isso como verdade absoluta. E aí ficam medindo como que é o que um falou, o que o outro falou. A essência é que é o principal. Aí ele faz uma pergunta que é, na sequência, o próximo slide, o slide número 15, que é interessante porque trata-se de uma outra teoria. Na época de Kardec tinha muita gente que pensava desse jeito. Olha a questão que você vai ver na tela. Que se deve entender por alma do mundo? Alma do mundo. Oh, alma do mundo? Que será que é isso? Alma do mundo? Kardec também está intrigado. Existe a alma do mundo? Alguns chamam isso diferente, chamam de consciência coletiva, sim, ou coisas assim, né? Globalizadas. Alma do mundo. A Terra, tem gente que fala que a Terra está triste, a Terra fez tremer o chão porque ela está com raiva. Alguns atribuem à Terra, a estrutura telúrica, a estrutura do orbe, as qualidades e defeitos das pessoas, né? Como se ela fosse uma mãe que ficou com raiva e resolveu puxar a orelha, dar um tabefe no filho. Será que existe esse negócio? Kardec quer saber. Vamos então ver no slide seguinte a resposta. O que é a alma do mundo? O que se deve entender por isso? É o princípio universal da vida e da inteligência de onde se originam as individualidades. Mas aqueles que se servem dessas expressões frequentemente não se compreendem uns aos outros.
A palavra alma é tão elástica que a cada um a interpreta ao sabor das suas fantasias. Pode seguir o próximo slide. Já se atribuiu também uma alma à terra. É preciso entendê-la como o conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho quando os escutais, e que, de certa maneira, são os prepostos de Deus com relação à terra. Então, nós vemos que o entendimento da pergunta do que era a alma do mundo dependerá de como cada um vai poder também enfocar. Não é que exista uma alma, como existe em nós, um ser inteligente que está tomando conta do corpo. O que nós vimos é que este princípio pode ser interpretado como aquilo que vitaliza, aquilo que dá vida, como nós vimos ali anteriormente, no slide aqui, que o Felipe colocou na geral aqui, ó. É o princípio universal da vida, da inteligência, de onde se originam as individualidades. Isso está espalhado pelo cosmos, isso não pertence só à Terra. Nós sabemos que estas sementes de vida estão por toda parte. E algumas pessoas que usam essas expressões, eles mesmos entre si não se entendem uns aos outros, porque cada um, usando a palavra alma de acordo com o seu entendimento, ficam tentando puxar a brasa para sua sardinha, tentando esticar o conceito para abordar, abranger os outros que têm opiniões diferentes. Então é uma confusão. Mas, se você considerar como alma aquilo que está tomando conta, os espíritos, no último slide, que nós vimos anteriormente, o slide número 17, os espíritos, eles respondem que também pode ser entendida como um conjunto, o conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho, quando nós os escutamos, e que de certa maneira são os prepostos de Deus com relação à Terra. Este conjunto. Vamos falar aqui, olha, nós temos a TV Mundo Maior, não é? A TV é esta câmera, é a Bruna, é a Fernanda, é o Everaldo, somos nós que estamos trabalhando aqui, mas nós não somos a TV, nós somos apenas um pedacinho. A TV como instituição, ela é gerida por um conselho, são esses espíritos que estão lutando para fazer com que a TV não pare, que ela tenha o recurso necessário, inclusive quando a gente faz aqui a campanha do Seja Amigo da Boa Nova, para você poder entender isso, você também, quando faz isso, se torna um desses protetores. Ou seja, esta é a alma da TV Mundo Maior. Para que ela possa existir e coordenar-se, possa produzir informações que esclareçam, existem espíritos no mundo invisível, mas existem espíritos no mundo de carne e osso que estão cooperando. É assim, é desse jeito que ele pode ser interpretada a alma da TV Mundo Maior, da qual muitos de vocês fazem parte, e nós convidamos aqueles que não fazem a que se possam participar disso, não é mesmo? Com isso, nós terminamos a pergunta 144, mas ficou faltando uma pergunta. Nós temos várias participações aqui, olha. Do Sidney Tavares, existe a vontade através do livre-arbítrio. Ele está respondendo à questão se o nosso espírito está no corpo como o gênio está na garrafa. Ele disse, através do livre-arbítrio existe a vontade. Decidimos adquirir o corpo material, sendo assim, não se considera uma prisão. Ok, obrigado, Sidney. A gente tem a participação também da Rose Almeida Bittencourt, grandes ensinamentos. Né, a Maria Imaculada, olá amigos, estou acompanhando o estudo aqui de Juiz de Fora, abraços. E a Letícia lá de Campinas, nossa companheira, Letícia Salgado, ótimo programa, parabéns André e Felipe. A Tânia Araújo, excelente programa, obrigado Tânia. O Danúzio Melo de Sobral, o Luciano Rá, ele vem agradecer pelo grande trabalho desenvolvido, tem aprendido muito com as explicações. Um grande abraço e saúde de Biguaçu, em Santa Catarina. A gente tem a participação do Lucimar Silveira Said, que responde: acho que sim, a alma está presa ao corpo como o gênio da garrafa. E quando alguém o liberta, se assemelha quando dormimos e a nossa alma se liberta por um tempo e atinge outras esferas. E quando desencarnamos, a alma se sente como o gênio da garrafa quando é libertada. Ah, ok. Bacana a sua explicação também, Lucimar. Temos a Maria do Carmo Vieira. Às vezes tenho a sensação do que minha alma está sufocada no meu corpo. Sempre que essa sensação de estar desperdiçando minha encarnação. A Marisa Santos da Holanda.
A alma está presa ao corpo durante o período da reencarnação. Findo o fluido vital, com a desencarnação, a alma está livre do organismo físico. E a Maria das Graças, Paixão, ela nos dá uma boa tarde, paz e bem. Boa tarde, A mesma Maria. coisa, a Ana Cris de Maceió, Alagoas. Que bom! Vocês podem nos ajudar a que mais pessoas participem, porque agora nós vamos responder essa questão. E esta resposta está na questão 141. Por isso que nós pulamos. Kardec coloca essa questão e você vai ver na tela. A pergunta de Kardec aos espíritos é aquela que o Felipe vai ler agora. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? Kardec está falando de uma outra teoria. O povo que fala assim, o espírito está por volta do corpo, ele está em volta e ele influencia a matéria dali de fora. O que é? Será que é verdade? Há alguma coisa de real? Que a alma está fora, que ela circunda o corpo e é isto, essa bolha que mantém o corpo funcionando? Será que é assim? Então agora a gente vai ver a resposta que o Felipe vai ler para nós. A alma não está aprisionada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro sonoro. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, mas não é por si o envoltório do corpo. Aí continua no próximo slide. No próximo slide. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro e que chamas perispírito. Outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios como o germe e um núcleo, já o dissemos. Nós já estudamos isto nos programas anteriores, nos programas recentes, inclusive. Ou seja, quando nós tratamos deste tema, nós até apresentamos um slide muito bonito que havia a flama, o corpo, o espírito, não é? Uma chama, depois o perispírito em volta e depois eles todos reunidos sobre o corpo. Então, veja só, o gênio na garrafa está preso lá dentro. Só se alguém abrir a tampa que eu saio daqui. Só que o nosso espírito, ele ainda que presida e esteja recoberto pela estrutura física, ele expande-se. Sua irradiação ganha o campo magnético, o campo vibratório ao redor. Ele pode fazer isto de uma forma natural, como se ao invés de você ter o gênio preso na garrafa, o que você tivesse dentro da garrafa fosse o quê? Fosse uma lâmpada, fosse uma chama que naturalmente está lá dentro, mas ela se expande, a sua luz passa pelo vidro e chega à sua volta. Ela não fica retida naquela estrutura rígida. Assim também, o nosso espírito está vinculado ao nosso corpo, está presidindo o nosso corpo, está assumindo o controle físico das nossas células. Porém, enquanto estamos aqui, nós não estamos apenas circunscritos pela pele. Nós irradiamos a nossa volta. Esta capacidade irradiante é natural, todos nós a possuímos. Ou seja, o corpo não é como o vidro que prende o gênio e que só vai poder sair de lá quando alguém destampá-lo, ou seja, na hora da morte chega alguém lá, tira a rolha. Não, nós saímos do corpo naturalmente, quando vamos dormir, nós vamos viajar, por quê? Porque não estamos presos, estamos apenas conectados. Quando estamos acordados, Felipe, nosso espírito penetra na garrafa. Sim. Só que a garrafa não tem tampa, nós estamos ligados à garrafa. Quando vamos dormir, este cordão prateado que alguns citaram aqui, que nos liga à garrafa, ele se expande, o espírito sai, vai para onde quiser. Quando chega a hora de acordar, o cordão serve para ele retornar até o seu ambiente físico. Mas quando ele está acordado na garrafa, como se fosse o gênio na garrafa, ele não está apagado lá dentro, ele se expande. É o poder radiante e isto é algo que quando nós estamos, por exemplo, na casa espírita, recebendo o passe magnético, nós sentimos. Quando vamos trabalhar com isso, expandindo o nosso corpo espiritual para ajudar outras pessoas, nós também sentimos. Vem aqui na geral, isso, obrigado. Então são formas de entendermos como estas realidades acontecem, sem nos prender ao corpo, mas nos dando a capacidade de dominá-lo, de atuar sobre ele e também de sairmos dele. Entenderam? Não é complicado.
Só falta um pouco de tornar isso familiar no nosso raciocínio. Nós vamos ainda ver aqui alguns que nos deram a alegria de participar com a gente, não é? Temos, nós já falamos do Danúzio Melo e da Lucimar Said, não é? Sim. A Maria do Carmo Vieira, às vezes tem a sensação... Não, isso também já foi. Isso daqui nós já falamos, André. Ô Bruna, tem mais alguma coisa que tenha chegado além destas participações? A Ana Cris de Maceió? Ana Cris de Maceió. Mas ela não respondeu, né? Só mandou uma saudação, é isso? É a última? Então, nós ficamos muito gratos que você tenha participado com a gente e a gente espera que o entendimento que o mundo espiritual nos dá a esse respeito te ajude a perceber que você não está preso no corpo. Não, a sua mente é capaz de exteriorizar suas sensações, suas emoções, sua vibração. Pense nisso. Felipe, vamos nos despedir das pessoas que estão aqui. Nosso Felipe Durão, nosso Durango Felipe, mas graças ao Felipe nós pudemos fazer esse programa tentando substituir um pouquinho a beleza da Solange. Esperamos que você tenha desfrutado. Vá até os nossos outros programas, vá pesquisar, é muito interessante, não é, Felipe? É isso aí, nós temos todas as outras perguntas, até a número 140, nós temos já disponível no canal do YouTube da TV Mundo Maior, né, André? Isso, e também no canal da TV Alvorada Espírita. Esperamos que você possa estar conosco. Nós vamos estar no dia 7 aqui na TV Mundo Maior, no Mundo Maior Debate. Se você puder, às 18h30, esteja conosco abordando estes temas que a produção da TV Mundo Maior está preparando. É o convite para você estar aqui neste sábado, às 18h30, na TV Mundo Maior. Um grande abraço e até lá!